Vai, pode. Já começou? Boa tarde, professora Cíntia, Natânia, professora Beth Ramon. A gente decidiu entrevistar ela. Eu tô aqui com as perguntas, que estão em situação triste aqui, né, mas de boa, né? Então, vou começar a entrevista aqui agora. E aí, professora, como é que tá a senhora? Tudo bem. Tudo bem? Tudo ótimo. Estão preparada para a entrevista? Tranquilo. Já é, vamos que Vamos vamos. lá. Bem, primeira pergunta é: qual o motivo que você quis seguir essa profissão? Bom, na verdade, eu comecei a fazer geografia, mas eu fazia bacharelado, né? Eu ia ser pesquisadora e no primeiro momento eu não ia dar aula. Eu sempre gostei de experiências, pesquisa, né? Então, realmente, o motivo de eu seguir a profissão de geografia, no primeiro momento, foi que eu queria trabalhar com pesquisa. Tanto é que eu trabalhei um bom tempo como geógrafa até começar a dar aula. Legal, legal. Segunda pergunta, ok? Uhum. Você teve uma inspiração, tá certo isso? Inspiração? Não, é inspiração, né? Inspiração para seguir a profissão que você está seguindo. E qual seria essa? Dá uma pausa aí, por favor. Segunda pergunta. Você teve alguma inspiração para seguir a profissão que você está seguindo? Tive. A pessoa que, assim, que me inspirou realmente foi minha irmã, que era professora de português e literatura, Margarete Ramoa. Era uma professora assim, muito criativa, atuante, ela cativava os alunos, então isso me inspirou muito. Ela foi assim, vamos dizer, minha musa inspiradora para seguir o magistério. Legal, legal. Então, sua profissão foi ser professora de geografia mesmo. Você decidiu. aí eu decidi. Você gosta da profissão que você está seguindo? E por que está seguindo essa profissão? Eu, assim, depois que eu comecei a dar aula, eu dou aula há pouco tempo, se você for comparar, ver, assim, vários colegas que eu tenho, eu comecei mesmo, efetivamente, em final foi em 98, 99, então, se falar, pô, mas tem muito tempo? Não tem muito tempo. Tenho colegas que já dão aula há muito tempo, né? Então, na verdade, eu realmente gosto de dar aula. Às vezes eu acho até que exagero muito, porque fico muito animada. Às vezes isso é bom porque os alunos ficam até animados, porque se você for dar aula também um pouco mais lenta e tal, acho que o aluno fica meio assim, cabisbaixo, sonolento. Então, realmente, eu gosto de dar aula, me dá prazer, eu tenho muito prazer em fazer meus alunos virarem pessoas críticas, que se coloquem, que não só aprendam o conteúdo, mas aprendam a articular, discutir, isso é importante. Legal. Você gostaria de ter seguido outra profissão fora que você está seguindo? Se sim, qual seria a sua outra profissão? Eu pensei, já teve uma época que eu quis ser cantora, realmente. Eu quis cantar e, inclusive, teve uma época até que eu cantei, né, na churrascaria, mas eu sei que é muito difícil, né? Porque você tem que pagar conta, você tem todo um dia a dia, uma família para dar conta. Então, realmente, não deu para eu seguir essa profissão. E também não fiquei iludida com relação a isso. Eu fui embora, deixei para lá, não corri atrás também. Não fui atrás da... Na verdade, não foi um sonho, eu tinha um desejo. E ele passou. Né? Eu gosto de cantar, mas vi que não dava para mim. E aí eu deixei meio de lado. Entendi. O salário que você ganha é de acordo com a sua profissão? Não, óbvio que não. Isso aí acho que todo mundo respondeu isso, né? Apesar de eu dar aula em colégios muito bons no Rio de Janeiro, colégios inclusive de classe média, média alta, mesmo assim, para a quantidade de trabalho que a gente tem, né, de responsabilidade, que é formar o filho do outro, que é uma grande responsabilidade, a gente é muito mal remunerado, infelizmente. E eu sempre, quando eu estou dando aula, eu lembro do Brasil e da Coreia do Sul. Os dois, na década de 70, eles estavam praticamente no mesmo patamar. E depois o Brasil estagnou e a Coreia do Sul investiu em educação e foi embora. Né? E no nosso caso, falta investimento também nos professores. Né? Pagar mais, respeitar o professor, né? dar condições dignas.
para o professor de uma maneira geral. É isso. Entendo. Legal, legal. Antes de você ser professora, cantava em barzinho e o que levou você a deixar a cantar, assim, para seguir a sua profissão? Espera, corta. Não, deixa o Gabriel editar isso, eu vou ler de novo. Antes de você ser professora, você cantava em bar. O que levou você... Não, essa pergunta não é boa não, porque eu dava aula já. Já dava aula? Já. Você esqueceu de colocar vírgula. Eu já dava aula. Já dava aula? Já. Bem, então vou pular essa pergunta e depois eu invento outra. Beleza? Depois inventa outra. Vou improvisar aqui. Obrigado, não, o André Físico. Tranquilo. Sério? Então tá tranquilo. Então de boa. Vai lá. Geografia foi a sua matéria preferida na época que você estudava, professora? Não só. Eu era CDF, o pessoal falava que eu era CDF, mas é porque eu gostava de estudar, como eu gosto até hoje. Então eu gostava, eu não gosto muito dessa separação, mas eu era de humanas. Eu gosto de ler, eu gosto de história, eu gosto de geografia, eu gosto de português, adoro inglês, espanhol. Não tem nada contra a matemática, que eu acho super importante, física, química, mas sempre tive mais dificuldade. Eu sempre fui do lado das humanas. Então, quando eu entrei no ensino médio e comecei a estudar filosofia e sociologia, adorei, né? Então Legal. não tinha uma só, não era só geografia. Okay. Você tirava boas notas, professora? Eu era excelente, modéstia à parte. Modéstia à parte, não, tá certo, tá certo. Você sempre teve incentivo dos seus pais para essa profissão? Meus pais nunca interferiram nas minhas escolhas profissionais, eles sempre apoiavam e a lembrança que eu tenho, meu pai já é falecido, que ele sempre apoiava, sempre me ajudava quando eu precisava fazer alguma experiência, então nunca tive nenhum tipo de barreira vindo da minha família. Legal. Pena que nem todos os pais são assim, né? Que eles forçam os filhos a Forçam seguir mesmo. as profissões, isso é muito ruim, né? Principalmente as profissões que eles seguiram ou tem um consultório, isso às vezes deixa o cara frustrado, ele não quer isso. E meus pais nunca, na verdade, meus pais não, eles assim, meu pai falecido já era analfabeto e minha mãe é semi-analfabeta, mas nem por isso eles deixaram de lado a formação dos filhos. Né? Todas nós temos curso superior, todas nós estudamos, isso é importante também, porque vai muito da família, né? O suporte que você tem. Legal. Você já pensou em deixar essa sua profissão por outra? Não, eu adoro dar aula. Eu adoro geografia, eu adoro dar aula. Realmente dar aula para quem gosta é quase uma cachaça, né? No bom sentido, mas e eu adoro dar aula de geografia, não me vejo fazendo outra coisa. A única coisa que eu gostaria realmente é que a gente vivesse num país onde a figura do professor fosse valorizada, só isso. E se surgisse uma oportunidade de você dar aula de canto, assim, para um alto escalão, assim, de pessoas que sabem cantar, mas estão precisando da sua ajuda, você certamente deixaria de ser professor de geografia, poder ensinar música para as pessoas? Não, deixar de ser professor de geografia, não. Eu tentaria organizar o meu horário para isso. Mas deixar de dar aula, jamais. Só quando eu morrer ou aposentar pela compulsória e tudo mais. Tá certo. Última pergunta, ok? Certo. Sua família concordou com a sua profissão que você quis seguir? Ela concorda até hoje? Até hoje. Minha família, ela até brinca, porque surge qualquer problema, qualquer assunto no mundo, eles acham que eu tenho as respostas para tudo. Todo mundo me pergunta tudo como se eu fosse uma enciclopédia ambulante, entendeu? E aí eu falo, não, gente, vai lá no Google, né? Agora tem o Google. Mas assim, eu tenho muita informação, eu leio muito e minha família valoriza a informação, a construção do conhecimento, isso é muito importante. Eu nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Legal. Bem, entrevista acaba aqui. Meu nome é Elizabeth. Ah, sim, né? Fica de boa que a gente vai fazer de novo. Não, vai. Aí vai editar, bem. A entrevista vai acabar aqui. Vai editar isso aí depois. Vai editar essa parte aí, né, Gabriel? Você vai editar isso. Isso aí, vai. Se você não editar, você sabe que eu te pego lá fora. Não, mentira. Tá, parei. Foca. Parei. A entrevista acaba aqui. Obrigado, professora. Obrigada a você. Um prazer. Obrigada a toda a sua equipe. Foi um prazer. Bem, tchau. Valeu, professora. Ela não botou ainda. Já foi? Ah, tá. Seu nome? Meu nome é Elizabeth Ramoa. Seu nome artístico? Não, não tenho nome artístico, mas eu sou conhecida por Beth. Profissão? Geografia, professora de geografia. Tempo de profissão?
Vou fazer conta aí, eu nunca fui muito boa em matemática. Eu comecei em 98, final de 98, 99, e tem o quê? 14 anos. 14 anos. Que empresa que a senhora trabalha? Trabalho no estado, né, aqui no André Monroy, trabalho numa instituição judaica chamada Hort, trabalho num colégio chamado Novo da Cunha, na Tijuca, dou aula particular e tá bom, né? Eu dou atualmente mais 50 tempos por semana, isso é muita coisa. Você dá 50 tempos de aula por semana, fica difícil, você não tem tempo para organizar nada, você fica exausto, né? Então, mas é muito fruto daquilo que eu falei, né? Que eu venho falando com os colegas, falta uma valorização, né? Da figura do professor, né? Do ensino como um todo, senão a gente não vai conseguir nunca alcançar a excelência. Verdade. Professora, não sabe o que a senhora canta? Sim. Sua garganta já tá boa? Ou... Tá razoável, tô fazendo um tratamento. Dá pra cantar um pouquinho? Dá pra cantar um pouquinho. Ou é melhor evitar? Não, dá pra cantar um pouquinho, mas assim, muito pouco, né? Tá certo. Porque força muito, né? Força muito. A senhora podia cantar um pouquinho? Poderia, sim. Poderia não, né? Posso, né? Então tá. Eu vou cantar então... Deu um moinho, só um pedacinho, tá? Ok. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Gente, eu preciso parar, porque eu tô forçando muito a minha voz. Obrigada. Valeu, professor. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Espero que vocês